Tá começando mais um Limonadas Podcast, o seu podcast semanal? Não. Semanal não. De vez em quando. De vez em quando. O seu podcast que aparece de vez em quando aí nas redes. Espero que vocês estejam curtindo essa temporada aí que a gente está testando esse formato de vídeo. Antes da gente começar, Ismael tem um recado. Não esquece de seguir a gente. Falei com cara séria, né? Mas brincadeira. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais do Limonadas Pod, de avaliar a gente nas plataformas de streaming com 5 estrelas. Não sendo isso, não precisa avaliar. E não esquece de comentar, indicar pras pessoas. E é isso. Vamos Se você começar tem mais alguma um marca, algum episódio. primo rico, algum parente que queira patrocinar a gente também, marca lá. Marca lá. É Manda, isso. manda pro amigo, manda pro primo. Entendeu? E hoje qual é o tema, Alexandre? Ixi, hoje o tema é sério. Hoje o tema é sério. A gente tá chegando aí no Dia do Orgulho, né? Então, achamos importante falar de uma coisa que tem estado muito em voga na internet, que é essa eterna Olimpíada de opressões entre racismo, homofobia. Todo dia alguém fala, porque primeiro racismo, depois homofobia, como se elas estivessem em competição, ou ao mesmo tempo como se elas. Ou você só pudesse sofrer uma coisa, uma pagasse a Uhum, outra. Então a gente sentiu a necessidade de falar um pouquinho disso na nossa perspectiva. uhum. E tudo bem, podemos ter opiniões diferentes das de vocês, eu posso ter da D, enfim, a gente vai Não precisa xingar a conversar gente não, aqui. tá? Por É, favor. É e, isso. e aqui é um espaço seguro de conversa, de diálogo, então vocês falam as opiniões de vocês nos comentários e a gente fala os nossos aqui na mesa. Bora lá? Eu já queria começar falando mesmo, assim, indo na raiz do problema, porque Uhum, eu, enquanto homem negro e gay, eu não entendo porque algumas pessoas têm essa tendência a relativizar ou uma ou outra opressão. Porque a gente uhum. sabe e a gente vive as duas no cotidiano. Eu acho que interseccionalidade. Eu também tenho dificuldade de falar. Ai. Interseccionalidade é muito sobre contextos. Enquanto homem negro, eu tomei vários enquadros da polícia na minha vida, já sofri com questões de autoestima e representação, porque eu não me via na televisão. Já sofri injúrias raciais ou até situações mesmo constrangedoras de ser Mais confundido, explícitas, mais né? explícitas, de ser confundido com uma pessoa que estava trabalhando, sendo que eu não estava com roupa de trabalho, Uhum. entre E por outras aí vai, né? coisas. Mas também, enquanto homem gay, eu também sofri com homofobia desde pequeno, assim, de ter que engrossar um pouco a voz porque para ser mais aceito, de não me se identificar ali no grupo dos meninos e com as coisas que estavam sendo ditas ali de repente, de também demorar para meu primeiro beijo foi com 18 anos. Então, assim, na vida real e prática, essas duas opressões, elas não estão em conflito, elas acabam se sobrepondo aí na sua vida em diversos momentos, em diversos contextos. Então, não Total. existe isso de, eu sofro mais racismo, eu sofro. Não, eu sofri com ambas as coisas. Essas duas coisas me atravessaram a minha vida inteira e elas não representam quem eu sou hoje, obviamente, porque isso é uma parte de tudo que a gente vive, aprende e constrói, mas é muito triste eu fico pensando que é muito desanimador pra gente que é LGBT e preto ver quando essas coisas são colocadas como coisas Uhum. contrastantes, Uhum, entendeu? uhum. Não são. O racismo e a homofobia estão aí, vão continuar existindo, e a gente é afetado e atravessado pelas duas, e ponto. É verdade, é verdade, é verdade. Não, isso da interseccionalidade, consegui falar, é algo que as pessoas precisam de fato entender. Assim, eu tenho uma opinião assim sobre essa questão, que eu não sei muito quem concorda e quem não concorda, mas é muito no lugar assim, a raça, para mim ela vem primeiro num lugar de que é algo visual, sabe? Algo que tem uma fala de Sueli Carneiro que ela falou, que eu vou ler porque eu não vou lembrar, que é assim, o negro chega antes da pessoa, o negro chega antes do indivíduo, o negro chega antes do profissional, o negro chega antes do gênero, o negro chega antes do título universitário, o negro chega antes da riqueza, Sueli Carneiro. Mas isso não significa que racismo é maior que homofobia é maior que racismo. Eu acho que, de fato, é importante a gente, como homens negros, gays, a gente entender, ter esse entendimento, né? Que a nossa raça, ela vai chegar antes de qualquer coisa, antes da pessoa nos dar um bom dia, antes dela ouvir nossa voz, antes dela saber com quem a gente anda transando, com quem a gente é casado, ela vê a gente, De né? fato. E, de fato, ela vai se portar de acordo com isso. Mas é exatamente isso que você falou, sabe? A gente, são as comunidades
entenderem a importância de lidar com as duas questões, né? É a comunidade negra entender que, de fato, existe racismo dentro da comunidade negra, né? Homofobia, no caso. Homofobia, falei o quê? Racismo. Falou. Óbvio. Homofobia dentro da comunidade negra e que existe racismo dentro da comunidade LGBT, sabe? E que a gente precisa... porque em alguns conteúdos que eu já postei sobre, eu já ouvi algumas pessoas falarem: ah, mas não é uma questão de... como se a gente não precisasse nem debater esse tema, né? Quando a gente traz, por exemplo, o racismo dentro da comunidade LGBT. A gente é apedrejado, né? Exato, como se não precisasse se debater. É como se o LGBT ele já nascesse consciente de todas as opressões. Não é bem assim, né? Não é bem assim mesmo. Eu não gosto nem de falar disso. Porque quando a gente Fale fala respirando disso, fundo. eu vou até respirar um pouquinho, né? Porque daqui a pouco vai ter alguém aí nos comentários me xingando já, eu já sei, mas enfim. A gente é muito colocado como modelo de conduta. Total. Quando a gente tá falando de racismo na comunidade gay, ou quando a gente tá falando de homofobia na comunidade negra. A gente tem que ser um modelo de conduta perfeito, que se comporta de tal modo, senão a gente tá sendo militante, hipócrita ou falso por tocar nessas questões, sendo que, gente... Não. Esse é um outro ponto, né? É muito importante, de verdade, você falar isso. Mas eu acho que isso vem muito mais por sermos negros, sabia? Tipo, desse modelo dessa cobrança, desse modelo de conduta, de sermos esse... A gente só pode falar de racismo se nós preenchermos as lacunas que o negro perfeito militante tem, né? Ele tem que ser de religião de matriz africana, ele tem que ser casado com uma pessoa negra, ele tem que comprar na costureira negra do bairro, ele tem que se alimentar da pessoa que planta negra. Enfim, só que isso não existe no mundo, né? E não precisa existir. Porque o que a gente está falando, quando a gente fala sobre racismo, quando a gente luta por essa descolonização mental da sociedade e tudo mais, a gente está falando sobre rehumanizar essas pessoas que não são vistas como seres humanos de fato. Então, quando você quer exigir que essa pessoa, esse pensador, esse comunicador que está ali falando sobre essa questão, que ele seja esse modelo de conduta, que foi perfeito essa colocação sua, você está querendo desumanizar essa pessoa também. E não vai achar, amor. E não só com você, assim, sabe? Eu vejo isso, já vi comigo, vejo com você, vejo com, sei lá, pessoas enormes, pensadores que contribuem de forma gigantesca para a comunidade, que para aquela pessoa negra ou LGBT ou qualquer pessoa que seja, não, porque ela tá trabalhando com marca X, não, porque ela é casada com não sei quem, e isso querem invalidar todo o processo da pessoa, querem invalidar toda a contribuição, isso, meu Deus do céu. É contra tudo, sabe? Parece que a pessoa só lê texto de Twitter. De verdade, assim, porque parece que não entendeu nada de nada. Aprendi numa thread. Li num fio. É muito isso. Li no lista preta, é isso. Li no lista preta. Gente, consuma nossos conteúdos, mas se aprofundem também, tá? Por favor. Porque a gente não tem como pegar ninguém pela mão pra ensinar nada, não. Mas enfim, voltando, né? A gente saiu um pouquinho do tema, a gente ficou meio que um desabafo aqui, uma coisa meio terapia. Não, e foi tipo, a gente foi pra um dos lugares que a gente já queria ir dentro do roteiro, mas enfim, a gente se aprofundou muito. Mas vai lá. Enfim, continuando, né, nessa questão aí de homofobia e racismo, eu acho que existe também, por parte dessas pessoas que já fazem parte de um grupo minoritário, essa ideia de que elas não cometem ou não reproduzem a opressão com outros, como você já disse. E isso acaba que meio que blindando, de certa forma, o entendimento dessas pessoas sobre isso, sabe? Se você vai falar de homofobia na comunidade negra, a gente encontra muita resistência também. Total. Por exemplo, eu trago o exemplo do Big Brother agora, que teve Davi, que foi campeão. E eu achei muito massa que ele teve o gesto de reconhecer que ele teve uma fala homofóbica e se desculpar. Tipo, a gente não vê isso acontecer. Não vê esse tipo de conduta. Não, a gente vê até dentro, né, desse meio de comunicadores, pensadores, a gente vê que existe um rolê hétero e um rolê LGBT, sabe? Exatamente. Principalmente quando a gente fala de homens negros, de masculinidade, a gente entende todas as questões que envolvem a masculinidade. Eu não tô aqui pra apedrejar ninguém, entendo todos esses contextos e essas problemáticas, entendo que a maioria de nós somos vítimas mesmo de tudo isso.
Mas que é algo que é pra gente repensar, sabe? A gente olhar pra dentro, assim. Será que eu, como um homem negro gay, ou eu, como um homem negro hétero, não tô deixando de lado uma outra pauta que é muito importante Pois é, e também? também não dá pra justificar toda vez que um amiguinho for homofóbico, a gente ouvir de coisas, mas ele não sabe falar Spotify. Sabe? Esse tipo de situação não dá, gente. A É informação tá aí pra todo verdade. mundo. É E eu verdade. acho que a gente descredibiliza muito pessoas que vivem nas periferias e são LGBTs e pretas. Porque essa é a vivência de muita gente. Eu vim do subúrbio, Salvador, e lá tem Eu viado também. também. É o que mais É tem. o que mais tem, inclusive. É. Então, assim, como é que fica? Se a gente for justificar tudo na falta de conhecimento sempre, a gente acaba num lugar de relativização também. A gente tem que ver, né? É assim que Não, funciona. total. Total. Então, é importante a gente se abrir para essas questões e como elas estão inseridas ali, porque a gente está falando de um grupo que é invisibilizado de ambos os lados e em ambos os momentos. E quando a gente fala também de representação, a gente está falando muito disso porque a gente não teve, assim, as referências de pessoas Referências. LGBTs pretas na televisão brasileira, você conta nos dedos de uma mão, assim. E sempre num lugar muito estereotipado, né? Total, total. Que muitos de Então, nós não nos identificamos, ou que, enfim, né? Sempre foi nesse lugar da comédia, satirizando, né? Enfim, agora que a gente está começando a ter outras visões exatamente. e outros lugares aí, mas é muito importante pensar isso, assim, que quando você está falando de opressão, você está falando de pessoas que sofrem com isso, que sofrem com as duas coisas, com esse não lugar, né? Uhum, Porque muita gente acha que se você é preto, você não pode ser gay também. Tem muito disso. uhum. Então, às vezes você vai assistir um filme LGBT, são 300 lançamentos que só tem pessoas brancas, com uma vivência e uma realidade completamente diferente da nossa, e você também não se vê. Então, Total. A gente é já um falou não disso aqui no lugar. podcast, né? Sobre a mídia e a mídia LGBT e essa questão racial, né? Que a gente começou a ver um volume muito maior de produções LGBTs serem criadas nos últimos anos, mas a gente viu um déficit quando a gente falava de pessoas negras protagonizando, né? E protagonizando vivências e experiências positivas também, né? Porque a gente continua Chega de gay sofrendo. exatamente, a gente, durante muito tempo, foi só gay sofrendo, gay morrendo, gay doente, gay que sofria homofobia, gay que morria assassinada, Queremos gays de gay moto. que larga Queremos gays dando tiro. É isso que a gente gays quer. bandidas, Por favor. gays super-heróis, exatamente isso. A gente tem visto essa melhora, de fato, no audiovisual, mas quando a gente vai pro lado da raça, a gente vê um déficit bem grande, assim, bem grande. A gente tem vários exemplos aí atuais de produções LGBTs, mas a maioria continua sendo branca. Porque é aquilo, né? A cara que mais vende, é a cara que todo mundo acha fofinho. Porque não adianta, né? Eu falei isso num conteúdo atrás, que não adianta você levantar a bandeira LGBT no dia do orgulho, você postar algo bonitinho, se as únicas pessoas à sua volta são seus amigos gays, brancos, heteronormativos, que passou em medicina porque estudou em colégio tal a vida toda, e aí você se diz, nossa, eu sou super a favor, sou super contra a homofobia. Que homofobia? Você tá falando de que pessoas? Você tá falando de que pessoas daquela letra e de qual cor essas pessoas são, sabe? Então, é pra botar a mão na consciência, sabe? Bota na mão na consciência. Eu separei aqui, né, algumas Sim, questões que a gente sim. que a gente acabou entrando também já, Hum. de onde o racismo e a homofobia nos afeta. A gente falou aqui da questão da representação, Sim. a gente falou dessa lacuna de referências e busca por identificação. Tem uma questão muito específica também, pelo menos que hoje em dia não bate pra mim mais, assim, mas quando eu era mais novo, tinha essa questão da solidão e do preterimento, que eu acho que é um processo. Quando a gente é novinho, isso bate num lugar de rejeição, de querer estar em determinados espaços, até da própria dinâmica Pertencimento. dos aplicativos, das redes, de como é que funciona. E aí, quando a gente vai amadurecendo e também entendendo certas coisas, se aprofundando em questões, eu acho que isso tem uma virada de chave ali, muito no Teve lugar pra mim também. de como você. Tipo, eu não me sinto uma pessoa preterida hoje. Assim, se você perguntasse há, sei lá, 8 anos, 9 anos atrás, possivelmente. Mas eu acho que a Eu partir há 3 anos daí. atrás. Eu acho que a partir daí eu entendi que era sobre construir um círculo
onde você sentisse amor e afeto. Uhum, E aí, quando eu tô falando de construir círculo, eu tô falando não só de relações amorosas, eu tô falando de amigos, de pessoas com quem você... Dos ambientes em que você anda, as pessoas que você conhece. E eu não tô falando aqui sobre ser afrocentrado, pelo amor de Deus. Eu também não. Porque daqui a pouco vai alguém falar assim, não, mas ele namorou um branco, eu sei, tá? Não é sobre isso. Enfim. Mas é sobre você encontrar e estar com pessoas que parecem com você também e que têm pontos de identificação e você não se sentir mais rejeitado, não se sentir deixado de lado, preterido. E, enfim, isso é muito importante. Não é isso, e fazer esse ciclo saudável, sabe? Esse ciclo possível, que você se sinta de fato humano, se senta também, mas se sinta de fato humano, sabe? E que a gente não tá falando, como o Alexandre falou, sobre nesse lugar do afrocentrar e de exclusão de pessoas brancas do nosso convívio, até porque a gente vive em sociedade. E como eu falei lá atrás, né, a gente tá falando sobre humanizar pessoas, não tornar a pessoa um robô programado, sabe? Exatamente. Tipo, você não vai poder se relacionar com tal pessoa a partir de agora. Tem gente que faz essa escolha política e tá tudo bem, enfim, dentro dos limites das condições dela, e tá tudo certo. E quem não faz e resolve falar sobre essas questões, sobre as suas próprias vivências, as pessoas tentam tirar esse direito delas na internet. E pra mim, aí que as coisas não casam, sabe? Não se juntam. Você tá falando sobre rehumanizar seres humanos negros que foram desumanizados desde o período da escravização? Ou você tá falando sobre a sua militância de Twitter que é baseada no nada? Numa thread que você leu lá sobre afrocentrar e que você acha que é a verdade absoluta e pronto. Porque parece isso, realmente, assim, desculpa de novo desabafar. Mas aqui tá parecendo, esse episódio tá parecendo uma análise de mas sempre é, né? Mas sempre é, o podcast sempre é. Quantas vezes a gente já chorou nesse podcast, gente? Pois é. Inclusive, fica aí a deixa, se você não conhece os episódios antigos, tem muita coisa mega interessante e tem convidados, então vão lá dar uma olhadinha, a gente fala de autoestima, a gente fala de tudo. Tudo que você imaginar já teve nesse podcast. Já então teve. Voltem lá. Já teve. Não, e se a gente gostar e der muito certo, a gente vai trazer pra mesa também. Com certeza. Convidados. Vamos trazer convidados aí pra gente não ser cancelado sozinho. Entendeu? Pra falar e tocar nas feridas, porque feridas engajam. Mentira. Mas assim, deixa eu só concluir isso que eu tava falando, desse lugar seguro, sabe? A gente começa, né? A maturidade também traz muito isso. A maturidade e o conhecimento traz muito isso pra gente, né? Da gente entender os lugares que são de fato, que nos contemplam de fato, que fazem sentido a gente estar. As pessoas que de fato, seja ela branca ou negra, enfim, que faz de fato sentido, né? Que essas pessoas estarem ali à nossa volta, convivendo com a gente, trocando energia, inclusive. Então, porque quantas pessoas negras por aí que eu não quero nem perto de mim? Tem isso também. Então... Essa construção permite que a gente também se odeie, assim. Tipo, tá tudo exatamente. bem você não gostar de outras pessoas pretas, assim. Muita gente que não gosta de mim, eu também não gosto, tá tudo certo. E vida que segue. Isso não diz muito sobre... Mas até esse direito ao não gostar é uma construção, assim, que perpassa também pela nossa amadurecimento e experiência enquanto pessoas pretas, assim, porque a gente é muito colocado um contra o outro e a gente é muito colocado como uma massa amorfa que tem que pensar da mesma forma, falar, andar, vestir, se comportar de um jeito. E quando a gente amadurece nas questões raciais e a gente entende muita coisa, a gente percebe que não, a gente pode tudo bem, você não vai deixar de ser antirracista porque você não gosta de uma pessoa preta, não, tá tudo certo. Exatamente. Tá tudo bem, entendeu? Eu hoje tenho comigo, até por causa da minha dinâmica nas redes e de trabalho, que eu sempre penso muito antes de falar publicamente de outras pessoas agora. No começo eu não pensava não, por isso que eu era muito treteiro, tinha sempre uma briga no Twitter e tal, mas assim, de uns 2, 3 anos pra cá, eu amadureci um pouco isso, porque eu percebi que a dinâmica das redes, ela faz com que, às vezes, o que é uma crítica vira uma bola de neve. Exatamente. E às vezes um erro ele é cobrado assim de uma maneira completamente desproporcional. Então hoje eu penso 2 vezes antes de tecer a crítica, mas ela tem que existir, ela pode existir entre pessoas pretas. Ninguém tá aqui para concordar sempre, para ser amiguinho de todo mundo. Não é sobre isso. Nunca vai ser sobre isso. É sobre a gente ter esse direito de sermos seres subjetivos, dotados de subjetividades e que amam, gostam, se identificam, não se identificam. E é isso. E quando a gente fala, né, desse lugar de entendimento racial, é muito nesse lugar que vai
flerta com autoestima também, né? Da gente se auto-amar, desse auto-amor. Porque o problema de você... A questão de você de palmitar ou não palmitar, de você ir consumir isso e não consumir aquilo, e dessa questão que o negro passa nesse processo de colonização mental, é muito isso, é você se encontrar num lugar de amar o que você vê no espelho, amar as coisas que tem a ver com as suas raízes, amar o cabelo da sua mãe, sabe? Amar pessoas parecidas com seu pai, amar... É esse o processo, sabe? Amar pessoas parecidas com seus antepassados. E colocar essas pessoas no centro da sua vida, sim, mas não excluir o resto do mundo, né? Exatamente. Não fingir que a gente é um robô, se programar. Ó, a partir de hoje, me programei e nessa programação aqui tá que eu vou me relacionar só aqui, que eu nunca mais vou nesse lugar, que eu nunca mais vou comprar em tal lugar. Sabe? Não tem nada a ver, enfim. Pois é, até porque todo mundo tem direito de gostar do que quiser. Se você gostar de determinadas loirinhas aí, você tem o direito de ter mau gosto. Brincadeira. Mas assim, todo mundo tem direito a tudo. A tudo. E é isso. Exatamente. É sobre isso. Exatamente. Um outro ponto que eu queria tratar aqui é a questão da saúde mental. A gente já falou isso no Limonadas, tem um episódio, inclusive, com o meu psicólogo, com o Mário. Inclusive, porque na minha vida pessoal, esse ano, tive aí algumas situações que me colocaram aí em posição de olhar e precisar cuidar mais da minha saúde mental. Mas eu queria reforçar aqui, porque eu acho que é importante para qualquer pessoa, mas enquanto pessoas pretas e LGBTQIAPN+, a gente precisa redobrar essa atenção para a saúde mental. Porque a gente está num mundo que a gente não foi ensinado a se amar e amar os outros. E a gente está em constante processo de disputa mesmo. A nossa saúde, cuidar da nossa saúde mental é um ato de resistir a tudo que acontece. Principalmente se você for uma pessoa pobre. Se você tem dinheiro, já é meio caminho andado. Já ajuda. Mas assim, eu vejo que a gente negligencia muito isso ainda. Talvez a nossa geração para baixo nem tanto. Mas as pessoas mais velhas que a gente, com certeza, negligenciam isso de uma maneira completamente que não deveria ser, né? E eu acho que a gente precisa debater isso muito numa perspectiva nossa. Porque por estarmos sempre em lutas que são muito externas, como, por exemplo, a luta contra a homofobia, contra o racismo, por direitos, a gente está agora no momento de olhar para a gente, para as nossas questões internas, enquanto comunidade, enquanto indivíduos. Então eu sinto que isso ainda é um tema que precisa ser aprofundado como um todo. Precisa dar atenção, né? Como coletivo, sabe? Tipo, uma coisa que me pega muito é envelhecer. Como envelhecer enquanto pessoa preta e LGBT? Se eu não consigo manter um relacionamento de mais de 2 anos, como é que vai ser pra mim? Como esses novos modelos de relação? Porque a gente cresceu com um modelo de relação monogâmica em que os homens sempre traíam as mulheres. E é isso. E agora a gente tem aí relacionamento aberto, a gente tem a não monogamia. Como essas perspectivas... Coisas que já existiram, né? Inclusive em outros lugares do mundo e Exato, mas como essas perspectivas se apresentam pra gente e pro nosso futuro? Como, por exemplo, não sei, a questão dos nossos amigos daqui a 20, 30 anos. Será que esse vai ser a nossa comunidade? Será que a gente vai viver ali num asilo, todo mundo junto? Sabe? E, tipo, todas essas questões internas que a gente não teve tempo pra maturar e não teve referência. Porque a gente tava lutando pelo básico. Né? E a gente não tem referência, não tem ainda de pessoas mais velhas e que é muito pouco, muito pequeno. Não tem um modelo a ser seguido. Então, eu acho que isso tudo tem a ver também com como a gente potencializa e cuida da nossa saúde mental. Total. Para discutir essas questões mais internas. A saúde mental é algo que eu já venho cuidando, assim, e não paro, de verdade, assim. Quando eu penso em parar, vem a vida e me mostra assim, tá vendo, querido, que não é pra você parar nunca. Eu cuido, mas às vezes parece que eu não tô cuidando. Então, assim, cuidem, porque já cuidando já é difícil, imagine sem cuidar. Não, eu cuido. Eu tento cuidar e botar em prática, assim, as coisas, sabe? Que eu trato na terapia, porque é difícil, sabe? É difícil, de fato, você ser um cara preto, você ser um cara gay nesse mundo em que queria que você fosse outra coisa, sabe? Dos dois lados, como a gente tem trazido aqui nesse episódio. Mas, assim, tem surtido efeito, sabe? Cuidar da minha saúde mental. Como eu falei, tem a terapia, por exemplo, que é o que eu faço, é uma das formas que eu encontrei de cuidar da minha saúde mental, tem me feito
encontrar ferramentas pra driblar algumas coisas, Com sabe? Ou então certeza. saber lidar com algumas coisas. Eu falei na terapia outro dia, poxa, eu vou fazer aqui terapia com você, mas tem coisas aqui que eu, como um homem negro, que vou morrer lutando contra isso. E ela falou, De fato. é isso aí. Só que a gente vai estar aqui pra tentar amenizar os danos, sabe? Pra gente. Porque quando a gente fala de autoestima, quando a gente fala de algumas coisas, Isso vai e se volta, olha. né? Então, o tempo não é que vai e volta, é que nunca vai de fato, sabe? Porque é algo que foi tão destruído, né? Em tantos lugares, né? Que pra reconstruir esse completo, assim, eu não consigo vislumbrar, pelo menos em mim, e não vejo muito nas pessoas também, não. De dizer assim, nossa, eu me amo de um jeito que, tipo, foda-se o mundo e que. Nem sempre, Assim, né? eu ouço muitos discursos assim, sabe? Levianos, às vezes, inclusive, principalmente de pessoas influentes, mas. Ainda mais que o mundo tá sempre ali, né? Nessa guerra com a gente, que a gente fica nessa guerra interna. Mas que é isso, sabe? Eu falo pra minha psicóloga, talvez eu morra reconstruindo a minha autoestima. Talvez eu morra reconstruindo Eu detesto esse algumas discurso coisas, de, sabe? ai, eu me amo. Me amo o quê, caralho? Me ame você que tá assistindo. Me ame você. É isso. Não gosto desse discurso, não, gente. Eu acho que ele coloca muito a gente num lugar de tipo, ai, o mundo me odeia, Autossuficiência. mas eu sou autossuficiente, vou me É. amar. Não é verdade. O amor a gente constrói em coletividade. Uhum, Não é uhum, por aí. Então eu uhum. não sei. Não gosto, não. É bom também esse discurso por um tempo. Assim, eu acho que é um processo. Não, é maturar esse É discurso, na maturar esse verdade. discurso, Não exatamente. é, não é só a gente entender, tá, eu me amo. Desculpa. Tá, eu me amo, mas eu me amo até onde, sabe? O que é que eu preciso investir mais tempo da minha vida? Onde é que eu preciso cuidar mais? Enfim. Eu queria procurar uma frase de Bell Hooks, mas eu acho que eu não vou encontrar aqui agora. Bel Hooks, o livro dela tá aí atrás, inclusive, de Pois é, você. tudo sobre Não o tem aí, não quer amor. olhar aí, não? Aquele que todo mundo cita no Twitter, né? Aqui, o amor próprio não pode florescer em isolamento. É Então é isso. muito sobre E, a- isso, e, a- assim. e, a- e as comunidades negras falam muito sobre isso, né? Sobre crescer em comunidade, em coletivo, pensar no coletivo, enfim, que nós não somos sozinhos, né? Eu acho que o Ocidente branco que pensa muito dessa forma, né? Uhum. Eu acho que vem muito deles esse lugar do eu. Por aí. Enfim, a gente acabou atropelando o roteiro inteiro e falando de Inteiro. tudo que a gente já falou nesse podcast, é E sério. foi um grande Tipo, desabafo. tipo, cada desabafo desse aqui é um tema. Uhum. Então vamos lá, é bom que serve aí como um case pra você que não conhecia o Limonadas. É. Você ir lá e destrinchar. A gente tem uns 36, 37 episódios onde a gente fala sobre tudo isso. E eu queria dizer mais uma vez que eu e Ismael não somos modelos de conduta, pelo amor Nem de quero Deus. ser, tá? Não, não quero ser. Nem quero Então, ser, nem quero ser. não E tragam assim, isso uma pra coisa que eu gente. falo muito, quando eu comecei a criar conteúdo, eu acho que você também, somos dois homens adultos jovens que nascemos nesse mundo colonizado, nesse mundo capitalista, nesse mundo desse jeitinho aí que você também encontrou, que estamos nesse processo, né, de descolonização mental, enfim, em todos os âmbitos. E nesse momento em que a gente encontrou ferramentas para lutar contra isso, a gente resolveu compartilhar com as pessoas através das nossas redes sociais. Não que a gente estava pronto, chegou nesse lugar de estou pronto, perfeito, agora eu posso dizer para todo mundo qual é o caminho. Eu, pelo menos, nunca comecei assim. Eu tô num processo, quem quiser vir junto comigo, bora lá. Eu não vejo as contradições como erros. Eu nunca vou ver as contradições. São contradições. Seres humanos têm São contradições. contraditórios, São né? contraditórias e ponto. É Precisava ter isso. tantas. Mentira, E brincadeira. aí, tudo bem também. Tenho milhares de Pois é, contradições. temos, e é isso. E é isso. Estamos leves agora. Pronto, agora a gente já desabafou, né? Terapia pra quê? Essa semana eu vou demitir Mário. Minha psicóloga, inclusive, essa semana, ela pediu pra dar um tempo, não. Ela teve um problema, não vai me atender. Então já fiz minha O terapia. meu, eu falo pra ele todo dia, eu não quero mais me analisar, não. Chega. Ai, não. Não quero mais preciso me autoconhecimento, analisar. autoconhecimento é... Eu preciso me analisar. Inclusive, isso é só mais um desabafo. Só, a gente tem tempo, né? Quanto tempo aí já? 30 minutos, tá bom. Tá ótimo. Dá pra desabafar. Por exemplo, eu tive uma relação no passado. A pessoa nem vai ouvir isso aqui. Eu tive uma relação no passado em que, tipo, era um cara negro e que ele me conheceu através das minhas redes sociais e que, enfim, começou aquele flerte, não sei o que, né? Só que ele nunca tinha se relacionado com outro cara negro. Ele só tinha se relacionado com pessoas brancas a vida dele toda. E eu ia ser o primeiro cara negro que ele ia se relacionar. Ele veio super empolgado, não sei o quê.
E eu sempre via ele me colocando nesse lugar de modelo, sabe? Tipo assim, de ai, você é foda, ai, você fala muito bem, ai, você isso, você é aquilo. Enfim, até um determinado momento eu via aquilo sempre como elogio, eu agradecia e tal, gostava. Só que a gente terminou, parou de se relacionar, na verdade, no meu primeiro erro. E foi um erro assim, tipo, besta, sabe? Não teve nada a ver com confiança, não teve nada. Foi tipo assim, sei lá, eu falei uma coisa, ele não gostou, acabou a relação. E os argumentos que ele usou era muito assim. Eu me decepcionei, eu me decepcionei, eu me decepcionei. Quando eu levei pra terapia, ela trouxe muito isso. Que ele tinha em mim esse modelo do militante negro perfeito e do influenciador, criador de conteúdo perfeito da Nunca internet vai e existir. que nunca ia se desfazer. No meu primeiro errinho, na minha primeira vulnerabilidade, minha primeira amostra de sou um ser humano, não sou um robô, a pessoa foi embora. Sabe? Então é isso. Tipo, eu quero me mostrar mesmo minhas vulnerabilidades, meus erros e me humanizar, sabe? Se humanizar Eu esse não quero processo mostrar pra mim. tanto, não. Já mostrei demais. Chega. Chega de mostrar Pra qualquer pessoa coisa. certa. Pois é. Então eu também vou falar. Ele falou de relação aí, eu tive. Mentira. Deixa eu falar, corta. Corta. É isso. A gente queria agradecer vocês que estão acompanhando essa etapa do Essa Limonadas. temporada. Essa mini temporada, né? Uhum. 4 episódios, é temporada. A gente falando junto é pra cá, né? Pra câmera, tá? É pra de cá? É. A gente É falando isso. junto, esse final. Então eu queria que vocês comentassem também como vocês enxergam. Foram muitas questões jogadas aqui. Virou um desabafo mesmo, assim, uma terapia. Mas vocês entenderam tudo Vocês que a gente quis passar, concordam, né? discordam. Se você quiser me xingar também pode, porque gera engajamento. Aham. Então pode comentar aí. É comentário, né? É, comentário. Falem bem, falem mal. Falem bem ou falem mal, mas falem de mim. Como Aí, diria fala, a a gente tá Melody. bonito, fala nossa roupa e tal, passei um pó na cara, enfim. Enfim, é isso, gente. Obrigado. Beijo e até o próximo Limonadas. Beijo.